Graças a Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, aproveitando que todos estão sobre os pés, por favor, abram suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 4 e o versículo de número 23. Depois nós vamos ler também segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero aqui externar a minha alegria, minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Osmar Goulart, por esse carinho e esta oportunidade tão honrosa e tão especial. Digo aos irmãos que, apesar da grande honra que é estar neste altar que Deus concedeu ao nosso pastor, tendo recebido esta delegação, de transmitir uma palavra, apesar da honra, o peso é muito grande, irmãos, e a carne realmente estremece. Que Deus abençoe o nosso querido pastor, também a pastora Valquíria, todos os nossos pastores diretores, em nome do Senhor Jesus. Aproveito para trazer aqui um abraço, uma saudação ao nosso pastor, toda a sua família e toda a igreja, dos nossos amados, queridos irmãos ali do Jardim Rodrigo, povo abençoado, forte, valoroso. Que Deus abençoe o nosso povo ali. Meus irmãos, Provérbios 4 e 23, a Bíblia nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora nós vamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 6, onde a Bíblia nos diz: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, em outra tradução, o domínio próprio, e a temperança, ou o domínio próprio, a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. E o verso 8, para encerrarmos: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Por favor, tomem seus assentos, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma abordagem de um assunto que na verdade não é tão simples, mas eu vou trazer aqui uma meditação bem simplista até. E eu quero avisar os irmãos que eu não vou me atrever a entrar em campos que não fazem parte da minha formação. Eu não vou falar como psicólogo, porque não sou psicólogo, ou como psicanalista, que também não sou. Vou falar como pastor, baseado na experiência de campo, naquilo que a gente observa na convivência com as ovelhas. Irmãos, é bem verdade que a vinda de Jesus está muito próxima, e por conta de nós estamos na iminência do retorno de Jesus para vir buscar a sua igreja, algumas coisas nós precisamos reconsiderar. Eu digo aos irmãos, alguns princípios bíblicos de convivência espiritual, de relacionamento com o Eterno, muitas vezes não são bem compreendidos por boa parte da igreja. Eu não quero generalizar, falar de uma forma grosseira, mas até o ponto onde nós temos tido contato com ovelhas, muitas vezes nós temos percebido que o povo de Deus, em boa parte do tempo, não consegue compreender mais profundamente a revelação da palavra de Deus, o que a palavra de Deus espera de nós. Quer ver só, irmãos? Vamos lá. O que vocês diriam se eu dissesse para vocês assim? Eu vou tirar o óculos e fica melhor sem. Às vezes fica melhor com, às vezes fica melhor sem. A Bíblia, antes de nós entrarmos pela Bíblia, eu gostaria de fazer aqui uma colocação. O que você diria se eu lhe dissesse o seguinte:
uma das piores coisas que nós podemos dizer a alguém é que Deus satisfaça todos os desejos do seu coração. Alguém vai se assustar, e os mais catedráticos na palavra já vão se levantar e falar: opa, peraí pastor, você já está pregando errado, porque a Bíblia diz no livro dos Salmos que agrada-te do Senhor e Ele satisfará justamente os desejos do teu coração. Mas irmãos, aqui está um detalhe: não é só crer no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. A Bíblia diz claramente: agrada-te do Senhor. A palavra agrada-te, no original hebraico, ela traz o seguinte pensamento: tornar leve. É até interessante por que os tradutores pegaram essa palavra que quer dizer basicamente tornar leve e traduziram por agrada-te. Porque quando ele está falando sobre tornar leve, quer dizer o seguinte: receber no coração a palavra de Deus, deixando que a palavra inunde o seu coração, a ponto dele ficar leve. E aí, só para a gente fechar esse assunto e avançar, a gente lembra das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: olha, tomem sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, a Bíblia está dizendo o seguinte: tenha o seu coração leve, se submetendo por completo à vontade do Eterno, aceitando o jugo do próprio Deus. Mas pastor, eu ainda não consegui compreender o que você está querendo passar. Então vamos lá. Irmãos, muitos na igreja firmam os seus passos no seu próprio coração. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma forma, não quero falar de uma forma ruim, negativa ou assustadora, né? Alguém pode falar: o pastor vai nos atacar. De jeito nenhum. Não é difícil a gente encontrar dentro do nosso contexto pessoas que não estão bem espiritualmente por conta daquilo que eles ouvem do seu próprio coração. Tem aqueles que têm o nariz empinado porque acham que são melhores que alguém, são mais crentes, leem mais, oram mais, e muitas vezes até se manifestam como juízes, dizendo: aquela pessoa não é crente, aquele lá não é crente, aquele lá deveria se converter. Não é sobre isso que eu quero falar especificamente, porque apesar de ser uma verdade, mas temos também dentro do nosso contexto pessoas que não estão vivendo bem, felizes, alegres, vivendo o melhor de Deus, porque o seu coração diz o tempo todo acerca dela mesma coisas negativas, coisas ruins. Esses dias mesmo eu conversava com um casal e uma das partes revelou a dificuldade que ela estava tendo no casamento por conta de pensamentos que ela tinha, que essa pessoa tinha acerca dela mesma em relação ao seu cônjuge. E aí eu disse para aquela pessoa: olha, a Bíblia diz assim, 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 assado. Não vamos entrar em questões, mas eu percebi que o coração daquela pessoa estava dificultando as emoções, os sentimentos dela e dificultando o relacionamento dentro do próprio casamento. Irmãos, mas vamos lá. Eu quero que você caminhe comigo para você entender o perigo com que nós estamos lidando quando nós falamos de coração. Eu não estou falando aqui do cardio, tá, irmãos? Falando dentro da teologia judaica, os judeus na antiguidade acreditavam que o coração, por sentirem, né, o coração bater forte, eles acreditavam que aqui no cardio habitava o centro de comando da vida interior, vamos dizer assim. Para eles tudo estava ali: o intelecto, a vontade, as emoções, o pensamento. Tanto que até tem uma coisa interessante: quando eles sentiam emoções mais fortes, por exemplo, em frentes de batalha, quando perdiam um ente querido, que doía o estômago ou vinha dor lombar, aí eles diziam o seguinte: que também a vida, né, o centro do comando da vida interior do ser humano estava nas vísceras ou nos rins, por causa das coisas que eles sentiam. Mas é claro, naquele tempo eles não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje acerca de medicina e tudo mais. Mas é por isso que eu digo, eu não vou entrar nesses méritos, senão eu me perco. Quero falar como pastor. E vamos simplesmente considerar a ótica da teologia judaica presente no Antigo Testamento, para depois a gente chegar, com a graça de Deus, aqui no domínio próprio. Irmãos, veja só o que Jeremias fala. Jeremias, capítulo 17,
versículo 9. Nós até poderíamos considerar da seguinte maneira: quando falamos sobre o coração, falamos sobre a natureza carnal do ser humano, só para a gente deixar um pouquinho mais arredondada essa compreensão. Jeremias 17, verso 9, a Bíblia nos diz assim: enganoso é o coração. Veja que quem está falando é o profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. É interessante que no hebraico a palavra perverso, anash, quer dizer o seguinte: desesperadamente perverso. Tanto que algumas traduções já usam direto essa tradução, né? essa colocação. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Nesse lidar diário, irmãos, que nós temos conosco, nós temos que ter essa consciência que a nossa natureza pecaminosa, a nossa velha natureza, apesar de a crucificarmos dia após dia com Cristo, como nós costumamos dizer, né? Mantê-la crucificada ou sepultada com Cristo em sua morte, essa natureza vive o tempo todo lutando para reassumir o controle. E muitas vezes nós não entendemos isso. Eu sei que o Espírito de Deus nos reuniu nessa noite com essa simplória palavra para dizer ao coração de alguém que esses pensamentos destrutivos, esses pensamentos muitas vezes obscenos que você tem acerca de ti mesmo, não são o melhor de Deus, não são a vontade de Deus. Muitas vezes por causa de pensamentos funestos, destruidores, nós entramos por caminhos totalmente errados, caminhos que nos levam a prejuízos, não só espirituais, mas morais, materiais, intelectuais. E nesta noite o Espírito de Deus nos reuniu para dizer assim ao teu coração, à tua mente, ao teu intelecto espiritual: aprenda que, como disse Jeremias, o coração por si só, ele é enganoso e ele é perverso, ele pende para o lado ruim. Mas vamos considerar o que Jesus falou. Ah, pastor, vamos lá, será que você está falando certinho? Então vamos falar de Bíblia, para os irmãos não ficarem na dúvida. Veja o que o próprio Jesus falou. Mateus capítulo 15, verso 19. A Bíblia nos diz assim: do coração, Mateus 15, 19, do coração dessa natureza decadente, presente dentro de nós, procedem maus pensamentos. Tem gente que acha que por ser crente não vai ter mais mau pensamento. Tem. A gente que fez questão de estudar um pouquinho de linguagem corporal, às vezes a gente passa um apurinho. Não estou fazendo média não, irmãos, mas eu tive que abrir mão, parar de estudar, porque eu estava ficando paranoico, porque eu observava as pessoas, e é muito fácil você perceber aquilo que as palavras não falam, o que o corpo fala. E muitas vezes a pessoa sorri para você, cumprimenta você, balança a cabeça, mas o corpo está dizendo claramente: não gosto nem de olhar para essa pessoa. Eu lembro que na época eu estava estudando sobre isso, justamente por conta da preocupação pastoral. Eu lembro que um dia um pastor estava ministrando a palavra, pregando com eloquência, e eu olhei para um obreiro no altar. O obreiro estava extremamente irritado e ansioso, e o corpo dele estava mostrando isso claramente. Eu comecei a dar risada e falei: Jesus, tem misericórdia, né? Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso, os maus pensamentos estão lá. Mas olha só, irmãos, Marcos vai aumentar um pouquinho essa lista. Marcos capítulo 7, verso 21. Vamos ler juntos. Marcos capítulo 7, verso 21. Essa lista aumenta um pouquinho. Isso é o próprio Jesus falando. Do coração procedem, veja lá, maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja,
blasfêmias, soberba, loucura. Daí alguém me diz: pastor, você está errado, porque nós fomos regenerados, nós somos nova criatura. Mas é aquilo que eu disse, a Bíblia apresenta essa batalha ininterrupta entre a nossa velha natureza decadente e a nova criatura, nova natureza. Irmãos, se fosse verdade que nós não estivéssemos em guerra com essa natureza decadente, o nosso coração, esse centro de comando antigo da nossa natureza, irmãos, nós não teríamos no nosso meio pessoas pecando, pessoas desviando, pessoas entregando. Eu lembro de alguém tão querido, irmãos, uma pessoa querida, muito querida, não posso ser mais específico por questão de vigilância e respeito à pessoa, mas eu me lembro alguém que chegou para mim há tempos atrás e disse: pastor, eu não posso continuar exercitando o meu ministério, porque eu não tenho forças para resistir aos apelos sexuais da minha carne. Eu tentei ajudar, tentei fortalecer, tentei mostrar dentro da palavra que aquilo era o engano do diabo. Satanás havia conseguido contaminar o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, dizendo a ela: você não consegue, você não consegue. Mas irmãos, infelizmente, essa pessoa foi para o mundo, se perdeu, está aí pelo mundo, vivendo entregue à dissolução, entregue às suas próprias vontades, porque acreditou naquilo que, o coração diz para ela. Irmãos, quantas vezes eu dobrei meu joelho no altar? Eu falo isso não para me expor, mas para dizer aos irmãos como é o nosso coração. Muitas vezes dobrei meus joelhos no altar ali no Jardim Rodrigo e disse assim: Senhor, tá bom, eu já dei minha contribuição, toca no coração do pastor para mandar 3 obreiros aqui me levar para a sede de volta, no momento da provação, no momento que eu estava lá, irmãos, enfrentando, eu, mas a minha querida esposa que está ali, Abigail, mais os nossos filhos, enfrentando perseguições de tudo quanto é jeito. O meu coração disse: você não dá conta, Marcos, pede para sair, usando, parafraseando, né, alguma coisa lá fora, pede para sair. Mas eu não pedi, mas eu fui para Jesus, para o homem de Deus, mas eu fui para Jesus falar: Jesus, eu acho que eu não dou conta mais. E o Senhor dizia só o meu coração assim: espera mais um pouquinho e você vai ver a minha glória. Irmãos, hoje nós estamos vivendo no Jardim Rodrigo um momento de glória, salvação de alma praticamente todo culto, batismo no Espírito Santo. Pastor Oséias esteve pregando nesses dias, 3 ou 4 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Outro dia o pastor lá que trabalha com o pastor Alexandre esteve pregando lá, me ouvidei o nome dele, pregou, Jesus batizou mais 3 pessoas com o Espírito Santo. Jesus está curando, dando livramento, a igreja está crescendo. Eram 2 fileiras de banco, agora são 3. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus o tempo todo estava falando: Marcos, não acredita no teu coração, acredita no meu Espírito, na minha palavra. E nesta noite o Senhor nos reúne para dizer ao coração de alguém: olha para cima, creia na palavra que vem do alto, creia no poder que desce do alto, creia no dom que desce do alto. Vai dar certo, as coisas vão mudar, vai dar certo. A nossa carne muitas vezes treme, bradando, dizendo: não vai, não vai, não vai. Mas aquele que vive pela fé tem que parar de olhar para cá e olhar para cima. Foi o que a Bíblia nos disse: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pare de olhar para você, olhe para Ele. Não tem obreiro melhor e obreiro pior, irmãos. Tem obreiro que decide crer e obreiro que decide não crer. Muitas vezes eu entrei pelo caminho, falando com Jesus, escolhendo não crer, mas o Espírito de Deus me confortou e disse: continue crendo. Aleluia. E hoje eu posso aqui contar parte do que Deus está fazendo, irmãos, que é glorioso. Mas vamos lá.
tenho que correr. No Salmo 51, verso 10, tem uma coisa interessante, bem bacana, estudando esse assunto, me chamou a atenção. O salmista, no Salmo 51 e o verso 10, ele pede a renovação do Espírito. Olha lá, na segunda parte do versículo, está escrito: e renove em mim espírito reto. Mas quando ele fala do coração, ele não pediu renovação, não. O que ele falou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele tinha consciência, ele olhava para si e falava: meu Deus, Senhor, cria em mim um coração puro. É por isso que a Bíblia nos diz: quando eu penso estar forte, então sou fraco. Mas quando eu penso ser fraco, então estou forte. Quando o ser humano olha para si, irmãos, e vê como é o seu coração, aí que ele vai realmente entender que ele é pecaminoso, o seu coração é perverso, ele vai se humilhar diante de Deus. Lembra do publicano e do fariseu? O publicano entra lá diante da presença de Deus: oh meu Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, né? Jejum não sei quantas vezes por semana, e tal coisa e tal. Aí veio o publicano, cobrador de impostos, com a cabeça curvada, olhando para si, se vendo como um pecador, não como o fariseu, mas agora olhando para si, se vendo como um pecador, ele fala: Senhor, cabeça baixa, tem misericórdia de mim, pecador. E aí o próprio Jesus dá testemunho dizendo que o publicano, desceu justificado. O próprio Jesus estava falando: o fariseu, que se achava o cara, que se achava o bom, que se achava o bambambam na palavra, que se achava o juiz, a ponto de falar: não sou como os demais, desceu sem justificação. Mas o publicano, que reconhecia o seu estado, que se humilhou, o próprio Jesus fala: esse desceu justificado. Vamos lá, eu tenho que avançar. Irmãos, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Nós vemos muita aparência. E nós, como seres humanos, a gente se preocupa muito com isso. A gente cuida do corpo, tenta emagrecer, tenta perder aquela camisa da prefeitura, né, como a gente gosta de brincar, né, que já vem com a lombada junto. A gente faz esforço para perder, só para os irmãos contraírem um pouquinho e vencer o sono. E vai para a academia, e faz regime. Eu vi vários pastores aqui que emagreceram muito. Eu falei: Jesus, vou entrar nesse caminho também, porque eu estava com a pressão alta demais, falta de ar, e não sei o que, se preocupando. Vamos lutar. E graças a Deus, irmãos, agora o paletó está até fechando. Glória a Jesus, graças a Deus. Até brinquei com a esposa hoje, falei: Biga, hoje eu vou pregar com o paletó fechadinho, só para aproveitar a bênção, né? Daí ela falou: larga de ser arrogante, rapaz. E eu acatei o conselho. Glória a Jesus. É claro que ela falou brincando. Veja só, irmãos, o homem vê o que está diante dos olhos. Ele se preocupa com a aparência. Isso em ambos os lados. Eu me preocupo em mostrar algo para você, e eu me preocupo em você com aquilo que eu consigo ver. E aqui está o problema. Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Toda a igreja conhece daí decor. Esse daqui eu não marquei, só marquei referência. Vou esperar aparecer ali. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o verso 7. Olha o que a Bíblia diz: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Vai adiante. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Mais um adiante. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deixa de falar, crente, antes nós irmos para uma parte de consolo aqui na palavra de Deus. Muito cuidado com aquilo que você quer mostrar. Eu falo isso porque eu me preocupo sim com isso, irmãos. Me preocupo sim.
Eu estou com 61 anos, para a glória de Deus, 61 anos de idade, e nas minhas orações, ultimamente eu tenho falado: Senhor, eu sei que eu estou me aproximando do final da jornada. Pode ser que eu chegue a 80, pode ser que eu não chegue a 65, eu não sei, só sei que eu estou com 61 e daqui para frente a preocupação vem mesmo. Mas eu digo assim: Senhor, não deixa eu jogar tudo fora agora. Quantas coisas Deus me deu graça para vencer, irmãos, em todos esses anos. Mas agora que eu estou aqui com 61 anos de idade, eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, me ajuda que o meu coração seja puro. Não deixa me preocupar em mostrar coisas que eu não sou. E me incomoda, irmãos, me incomoda. Eu falo como ministro do Evangelho, submisso às autoridades que Deus tem confiado sobre nós. Irmãos, me incomoda ver na igreja tantas pessoas que tentam mostrar algo que não condiz com a sua verdade. Ou melhor, vamos até mudar isso aqui: algo que não condiz com a verdade de Deus. João capítulo 4, a Bíblia diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra aqui, verdade, é aletheia no grego. A palavra aletheia quer dizer verdade do ser, verdade da divindade, verdade do Deus a quem se adora. Veja só, irmãos, o que Jesus estava falando? Se alguém quer ser verdadeiro adorador, tem que adorar em espírito e em verdade, ou seja, comprometido não com a sua verdade, mas com a verdade do Deus a quem você adora. Não adianta eu chegar aqui e dizer: eu sou pastor, eu tenho a credencial tal, eu oro tanto não sei quanto, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Mas, irmãos, quando Deus olha para o meu coração, Ele vê coisas que Ele não se agrada. Não adianta eu te mostrar um monte de coisas que você deve fazer, mas se eu não estiver vivendo a verdade do ser a quem eu digo estar adorando. O Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque Ele não está olhando para a minha aparência. Quantas vezes eu fiquei preocupado com a minha altura, irmãos? Com a minha aparência, com defeitos físicos que as pessoas apontavam em mim quando eu era mais jovem, inclusive dentro da minha casa. Às vezes a mamãe, papai, minhas irmãs, às vezes na brincadeira, mas como a gente faz com os filhos, né? Descuidadamente, falando alguma coisinha, e aquelas coisas foram tomando conta da minha mente. Eu me lembro, me permitam contar isso, na minha juventude, quando eu estava buscando casamento, eu sentia no meu coração, como jovem cristão, que estava na hora de casar. E eu me lembro que meu pai trouxe uma notícia, né? A foto veio da própria pessoa, que é a Abigail que está aí. O pai falou assim: conheci uma menina crente, cantora, uma moça bonita, e pode ser sua esposa, negão. Manda uma carta para ela, naquele tempo tinha um WhatsApp, né? Manda uma carta, convida para cantar numa festa sua aí, que Deus vai fazer a obra. Irmãos, tempos depois, eu nem dei atenção, eu falei: mas está orando. Aí tempos depois chegou a foto da irmã Abigail, ela mandou uma foto para mim. A hora que eu vi a preciosa de Deus, foi: Jeová, eita glória. Mas, irmãos, eu olhei para a foto e falei: essa moça é alta. Essa moça é alta. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Comecei parecendo uma criança. Comecei a pular lá no quintal, para ver se crescia. Falei: jogador de basquete alto, eu vou ver se eu aumento de tamanho, porque eu sou muito baixinho. Porque o meu coração dizia: você é baixinho, você é feio, você não vai conseguir uma moça bonita dessa não. Mas, irmãos, quando eu comecei a pular, que eu não vi que eu não cresci foi nada, eu fui para a oração, para a palavra, e o Senhor falou ao meu coração: eu não estou preocupado com a tua aparência, estou preocupado com o que eu vejo aí dentro. É o que eu vejo aí dentro. Escute, Deus está falando ao nosso ser nessa noite. Eu estou preocupado não é com a tua aparência, é com o que eu vejo aí dentro, a tua verdade, a tua realidade. Não
importa, irmãos, ser alto, ser baixinho, ser gordinho, ser magro demais, ser feinho, ter o nariz grande. O que importa é que quando Deus olha para dentro, Ele vê um espírito fervendo aqui. Como diz o salmista, o meu coração ferve com palavras boas. Quando você abre a sua boquinha, às vezes está com um pouco de dentinho lá, mas você abre a sua boca e diz glória a Deus. Deus respira lá do alto e fala: eita, o louvor do meu servo, o louvor da minha serva, isso me faz bem. E aí a Bíblia diz no livro de Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você louva e o coração de Deus se alegra, você é fortalecido, porque Deus fala: eu recebi o louvor do meu. Aleluia. Pastor, mas a gente só tem coisa ruim no coração? A Bíblia fala, pastor, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Mateus 12:35. E a Bíblia vai nos dizer em Lucas 6:45 que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Então observe, Mateus fala que do bom tesouro tira coisas boas, e do bom tesouro Lucas fala que ele tira o bem. Então, irmãos, a gente pode sim tirar coisas boas e tirar o bem do nosso coração, mas não é tão simples assim. Não é só dizer eu sou um crente bonzinho, não. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Primeiro, tem um tipo de coração que a Bíblia diz que Deus não despreza. Para o homem ser bom, primeiro, ele tem que ter um coração que Deus não despreza. Que tem coração que Deus despreza, segundo esse contexto, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Veja só, Salmo 51, versículo 17, nós vamos ter as duas palavras, Shabar e Daká, do hebraico, que quer dizer quebrantado e contrito. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Vai adiante. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, olha só, o coração, para que Deus, vamos dizer assim, preste atenção nele, ele tem que ter essas duas qualidades. Primeiro, quebrantado. Quebrantado quer dizer quebrado em pedaços. A palavra hebraica aqui, shabar, quer dizer justamente isso, quebrado, fragmentado, quebrado em pedaços. Mas o contrito é quando você pega esses pedaços e começa a moer, fica tudo moído. Primeiro quebrantado, depois contrito. Para um coração desse, irmãos, Deus olha e fala: esse é meu. Que coração quebrantado e contrito não fica orgulho. Coração quebrantado e contrito não fica ressentimento. Coração quebrantado e contrito não fica falta de perdão. Coração quebrantado e contrito não fica malícia, não fica lascívia. Com coração quebrantado e contrito não tem espaço, ele fica leve, fica suave. Não tem espaço para as obras de Satanás. Aí se não tem espaço para as obras de Satanás, vai ter espaço para Deus trabalhar. Porque Satanás não consegue, irmão. Satanás só o que consegue fazer é matar, roubar e destruir. Mas um coração quebrantado e contrito, Deus pega e faz dele um novo coração, não de pedra, mas de carne, sensível ao Espírito Santo. A Bíblia fala em Levítico capítulo 2 sobre a flor de farinha. Quantos já ouviram falar de flor de farinha? Faz assim para eu ver. Vários irmãos. Eu lembro que alguns anos atrás essa expressão me chamou a atenção e eu fiquei encucado. O que era flor de farinha? Naquela época não tinha ChatGPT, não tinha Gemini, não tinha Cloud, não tinha nada disso, né? Tinha que pegar o livrão mesmo, pastor Alexandre, e ficar caçando, né? E eu lembro que eu peguei um livro do Orlando Boyer, se eu não me engano, o outro dicionário, que bitelão assim, estou caçando lá, até achei, flor de farinha. Aí eu fiquei maravilhado. O que é a flor de farinha? É o trigo. Só que o trigo, irmãos, as pessoas pegavam grãos selecionados, os melhores grãos, separavam esses grãos, depois pegava esse grão, moía, passava pela coagem, coava, depois moía de novo, coava de novo, moía mais uma vez, aí já não tinha mais como coar, porque ficava fininho, mas bem fininho, tanto que quando você batia a mão assim, a mão ficava totalmente branca, que enchia da flor de farinha. Era a farinha mais refinada.
Coração quebrantado e contrito para Deus é como uma flor de farinha, é o melhor da farinha. Tanto que quando você olhar lá no Antigo Testamento, no Levítico capítulo 2, você vai ver que a flor de farinha era usada em ofertas. O Senhor falou, em certas ofertas vocês vão acrescentar no meio da oferta a flor de farinha, que representa o quebrantamento de Cristo na cruz do Calvário, mas representa também a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O crente, quando tem flor de farinha para ofertar, tem resposta de Deus. E eu vou dizer uma coisa, nesse momento, enquanto nós estamos ministrando, eu preciso correr aqui. O Senhor diz ao meu coração, que aonde houver flor de farinha, vai ter resposta de Deus, vai ter cura imediata neste momento. Vai ter porta sendo aberta de alguma coisa, alguma providência, vai alcançar a vida de alguém, onde houver flor de farinha. Irmãos, vamos para o final. Como se alcança isso? Para ser um homem bom, tem que ter o coração quebrantado, contrito. Como se alcança? Não dá tempo da gente comentar, mas então só vou citar. Lucas 9:23, a Bíblia fala sobre negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer não para o coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Ei, olha aqui, velho. Crente, olha aqui. Eu falo como homem de Deus com 61 anos de idade. Tenho orgulho dessa idade. Um bom orgulho. Irmãos, um homem com 61 anos de idade já está esperando a chamada para a eternidade. Claro que eu quero pregar mais de Jesus, falar mais de Jesus, mas a gente que a partir de 60 já fica meio esperto, né? Mas irmãos, como que um homem de 61 anos de idade, ministro do Evangelho, às vezes tem pensamentos, às vezes tem anseios. Eu me lembro uma vez, amado pastor presidente, que um vizinho nosso foi na frente de casa e me afrontou, a mim e a minha esposa, porque eu não fui muito vigilante, estava descendo com a perua, fui querer dar uma de marrento, dei uma encarada no vizinho, o demônio catou ele foi lá na frente de casa, vai fazer o quê? Eu vou saindo com ele na mão, sou crente? A vontade que deu, na hora não deu vontade nenhuma, irmãos. O homem chegou na nossa frente, pastor Zé, xingou a gente, eu, Abigail, só que ele xingava e cuspia, né, falando cuspindo, porque vocês são os, eu vou fazer macumba, eu vou acabar com vocês, tal. E a gente levantava a mão e repreendia, em nome de Jesus te repreendo. Abigail falava uma vez, eu falava uma outra vez, e todas as vezes que a gente falava, esse homem dava um passo para trás, ele parou bem na minha frente assim, irmão, era só dar um uppercut lá, pronto. Mas crente não depende de uppercut, crente depende da fé, da graça. Eita, eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Cuidado com esses sentimentos de violência. Não é para levantar a mão contra ninguém lá não, viu? Rebaste, super eufácia. Deus está falando com alguém, não levante a tua mão contra ninguém lá naquele lugar. Não é isso que eu quero que você faça. Está dada a mensagem, o recado. Irmãos, aquele homem foi dando um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás. De repente ele fez assim, ó. Foi embora. Não senti nada, irmão. Nada. Eu falei, eita, estou crente mesmo, não senti nada. Não senti nada naquela hora. Irmãos, meu Jesus, o tempo já foi aqui. Só tem 3 minutos, mas segura lá. Naquela semana eu trabalhava no Hotel Fazenda em Porto Feliz. Gerenciava aquele hotel lá, misericórdia. Que prova passamos lá, eu e Abigail, mas nossos pequeninos. Irmãos, naquela semana, tudo que eu não senti na hora que aquele homem nos afrontou, eu senti lá. E aí, irmãos, começou a passar pensamentos na minha cabeça. Irmão, pensa nos pensamentos ruins, irmãos. Pensa nos pensamentos. E minha carne tremia, porque eu falava, Jesus, por que eu não peguei aquele cabra? Só que à medida que eu ia pensando, eu fui adoecendo, até que eu entendi, peraí, eu estou doente. Aí eu peguei, entrei dentro do quarto onde nós estávamos hospedados ali, fechei a porta sozinho, dobrei meu joelho e falei assim, Jesus, me ajuda, porque eu estou doente, espiritualmente, os meus pensamentos não são bons. Quando eu falei assim, irmãos, é como se o Espírito de Deus tocasse a mão lá dentro do meu coração e arrancasse aquela coisa ruim que eu estava sentindo, saiu, e quando saiu, as lágrimas desceram copiosamente, irmãos, as lágrimas desceram, esquentaram meu rosto, eu chorei muito, levantei curado, sem sentir mais nada.
Naquela semana Deus nos leva, poucos dias depois, Deus nos leva de volta, traz de volta para Sorocaba. E a gente, no primeiro dia, chegamos numa noite, eu não lembro qual dia de semana, chegamos à noite, guardamos as nossas coisas em casa. No dia seguinte eu saí, quando eu estava voltando, a hora que eu entrei na rua, quem que vem lá? Justamente o bendito, né? Foi Jesus. Aí o Espírito de Deus falou assim: agora você vai colocar em prática a tua cura. Aí o Senhor falou assim: ó, passa para o lado dele. Eu falei: Jesus. Ele estava do lado de cá e eu do lado de cá. E o Senhor falou: passa para o lado dele. Eu falei: Jesus, não brinca com isso não, Senhor. Passa para lá. Daí eu passei. Fui descendo e o homem subindo. Fui descendo e o homem subindo. Ele passou aqui, eu passei para lá. Irmãos, não aconteceu nada. Nem ele olhou para mim e nem eu olhei para ele. E o mais importante, não senti nada. Sabe por quê? Porque a mão de Deus foi lá, sarou o meu coração. Irmãos, para fechar, porque o tempo já se foi aqui, nós precisamos lutar contra o nosso próprio ser, tendo uma ferramenta do Espírito. E aqui eu vou terminar, vou até fechar aqui, porque senão não para, que é o domínio próprio, que nós lemos no começo. Não vou ler mais versículos, não dá tempo, né? Mas segundo Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, 6, onde nós lemos, diz: acrescentai a diligência, com toda a diligência, a vossa fé, a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio. Mas aí alguém fala: mas pastor, como que eu vou conseguir fazer isso? Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é, escuta, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, é o domínio próprio. Aí eu fecho dizendo o seguinte, não dá mais tempo de explanar. Não é você, crente, não é por suas próprias forças. Lembra que Jesus falou em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. É só falar: Jesus, gera em mim pelo teu Espírito o fruto, todos os gominhos ali do fruto, né? Amor, paz, longanimidade e o domínio próprio. Domínio próprio é justamente uma ferramenta do próprio Espírito para a gente ter domínio, controle sobre quem nós somos de verdade. Se você entender que você depende do Espírito de Deus para isso, o mundo não vai te parar. Acabou meu tempo. E eu quero aqui, com a permissão do anjo da igreja, que já me autorizou a fazer isso, perguntar: alguém nessa noite que queira receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, deixar que o Senhor entre no teu coração para tirar todo o pesar daí? Alguém?